Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, mais uma aula aqui para você do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai cair na sua prova pelo menos 2 questões, tá bom, pessoal? Mais uma aula aqui, a aula de hoje, uma continuação da anterior, sempre a gente vai fazer aquele esquema da revisão das aulas anteriores primeiro, depois a aula do dia, depois um quadro resumo da aula do dia e, por fim, questões da aula do dia, tá certo, pessoal? A aula de hoje não é a mais fácil, também não é a mais difícil, tá bom? São coisinhas que você precisa sempre decorar e sempre ter o bom senso de responder da maneira que a pessoa com deficiência tenha a maior possibilidade, acessibilidade possível, aquilo que seja sempre mais abrangente e menos restritivo. Vamos ver para você não esquecer isso de jeito nenhum. Vamos ver então, revisão das aulas anteriores. Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e precisa gerar alguma obstrução. A avaliação biopsicossocial vai ser realizada por uma equipe multiprofissional e também interdisciplinar, que vai ser avaliado os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, os fatores sociais, psicológicos e pessoais, fatores socioambientais, desculpa, eu sempre falo sociais, socioambientais, psicológicos e pessoais, limitações serão avaliadas no desempenho de atividades e também avaliar a restrição da participação da pessoa com deficiência. Deficiências ocultas, pessoal, é caracterizada pelo cordão com fitas com desenhos de girassóis. É facultado utilizar esse cordão e ainda que você use, mesmo que você use, não é dispensado que você apresente o documento mostrando que você tem aquela deficiência oculta no caso, tá bom? Então esse daí é o quadro resumo da primeira aula, muito importante. Segunda aula a gente viu definições, pessoal. Definições, essas aqui são as principais. Acessibilidade, você memoriza sempre que é possibilidade e condição de alcance. Acessibilidade é possibilidade e condição de alcance. Você vai me ouvindo repetir isso todas as aulas, você vai memorizar. Desenho universal é a concepção de produtos, pessoal. Quando você vai criar alguma coisa, você vai fazer a concepção de algo, de um desenho. Então, concepção de produtos é desenho universal. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica visa promover a funcionalidade, é um apoio para algo que não está completamente ajustado, ok? Adaptações razoáveis são aquelas que se faz ajustes necessários, precisa ter esse termozinho e aí você vai acertar na hora da prova. Elemento de urbanização tem a ver com componentes, imobiliário urbano tem a ver com objetos. Pessoa com mobilidade reduzida, pessoal, é aquela que é a lactante, o idoso, a gestante, o obeso, pessoa com criança de colo, por isso que é LIGO-PCC, igual você está vendo, precisa ter uma característica, pode ser permanente ou temporária, não tem problema, mas precisa ser uma mobilidade que efetivamente seja efetivo, essa mobilidade reduzida, tá? Precisa ser efetiva. Residência inclusiva tem a ver com o SUAS, que é uma sigla, lembra? Atendente pessoal, ele pode ter ou não a remuneração e o acompanhante ele pode ser ou não um atendente pessoal. Principais informações que você não pode esquecer. E na última aula a gente viu que pessoa com deficiência não é obrigada a usufruir dos benefícios, aqui tem direito, que são as ações afirmativas no caso, né? Especialmente vulneráveis é a siglinha que é a CAMI, né? Que é a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, desde que seja com deficiência, tá? Todos esses aí que eu disse com deficiência. Esterilização compulsória é vedada. Comunicar é um dever de todos e assegurar é um dever do Estado, da sociedade e da família. E remeter peças ao Ministério Público, quem faz isso é o juiz e os tribunais, quando tomarem conhecimento, né, de algum abuso que teve contra uma pessoa com deficiência, entre outras coisas. Certo? A aula do dia de hoje, pessoal, é do artigo 9. A gente vai falar do atendimento prioritário da pessoa com deficiência. Regrinhas de cunho geral, bem tranquilo, pessoal. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, ou seja, esse daí não é um rol taxativo, é exemplificativo, mas especialmente existe esse rol aí.
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, disponibilização de pontos de parada, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, garantia de segurança no embarque e no desembarque, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Indo para a próxima página, recebimento de restituição do imposto de renda. E 7, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos ou diligências. Então isso daí, pessoal, são aquilo que especialmente a pessoa com deficiência vai ter prioridade no atendimento, certo? Destaco principalmente esses dois que estão nessa tela agora. Os primeiros são mais faceizinhos, tá? Então esses aí são os principais, que é receber restituição do imposto de renda e tramitação do processual ou procedimento judicial ou administrativo. Mas a pessoa com deficiência precisa ser parte ou interessada, né? Não pode ser uma terceira interessada, tem que ser parte ou interessada diretamente em todos os atos ou diligências, então ela tem esse atendimento prioritário. Agora a parte mais importante da aula é justamente parágrafos aí, ó. Primeiro, os dispositivos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Então, o acompanhante ou atendente pessoal tem também direito a essas prioridades, exceto estas aí que você está vendo na sua tela, que é o inciso 6 e o 7, restituição do imposto de renda e tramitação processual ou procedimento judicial ou administrativo. Aí o acompanhante ou o atendente pessoal não vai ter não será extensivo a eles essas prioridades, tá? Essas aí não. As outras da tela anterior serão. Restituição do imposto de renda, não. Tramitação processual, também não, pessoal, tá bom? Aí todo o resto, o acompanhante, o atendente pessoal, terá também direito ao atendimento prioritário quando ele estiver ali com a pessoa com deficiência ao seu lado. Nos serviços de emergência, parágrafo 2º, seja públicos ou privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico, tá? Então isso daí já caiu em prova. Qual que é a prioridade no caso da pessoa com deficiência quando forem serviços de emergência, pessoal? Isso aí, somente protocolos de atendimento médico, tá? Não tem outra prioridade. Protocolos de atendimento médico. Então isso é o que você precisava saber na aula de hoje. Quadro resumo do dia, atendimento prioritário, lembra-se que é extensível ao acompanhante ou atendente pessoal, exceto quanto ao recebimento da restituição do IR, imposto de renda ou tramitação processual. Aí não é extensível, ok? E serviços de emergência, prioridade de acordo com os protocolos de atendimento médico. Vamos ver agora como que isso já caiu em prova. Essa daí é uma questão de 2023, TJ São Paulo, escrevente, que caiu e foi anulada, pessoal. Vamos ver o porquê que foi anulada, tá? Então vou trazer aqui todas as questões para você que eu achei da VUNESP em relação ao TJ São Paulo, em concursos de escrevente ou outros, tá? Essa foi uma delas, foi anulada e a gente vai ver o porquê também. Considere que João é pessoa com deficiência e, acompanhado por sua irmã, Maria, dirigiu-se ao balcão de uma vara civil para obter informações sobre os processos judiciais de que é parte, e diante dessa situação hipotética, o disposto no estatuto é correto afirmar que... Então, o João ele é uma pessoa com deficiência, ele é parte num processo e foi acompanhado da irmã Maria lá pro cartório, pro balcão do cartório. Letra A. O Estatuto da Pessoa com Deficiência confere expressamente a João o direito de ser atendido de forma prioritária e fora do horário regular de funcionamento da vara. Pessoal, o que tem o horário de funcionamento da vara a ver com isso, né? Então, letra A está errado. Letra B, João e Maria deverão ter atendimento prioritário no balcão em qualquer serviço de atendimento ao público. E aí, pessoal? Será que está certo essa? Será que está errado? Vamos ver para C. Letra C, Maria, apesar de acompanhante de João, não terá direito a qualquer tipo de prioridade. A gente viu que não, né, pessoal? Acompanhante tem direito também. Não a tudo, né? Restituição do imposto de renda e tramitação processual não, mas é extensível o restante da prioridade. Letra C, então, tá errada. Letra D, João deverá ter atendimento prioritário no atendimento no balcão, bem como gozará de prioridade na tramitação de processo judicial. Parece ok essa daí, né, pessoal? Mas vamos ver. E letra E, João não terá direito
a atendimento prioritário, pois a norma não se aplica a atendimentos ao público promovidos pelo Poder Judiciário, né, pessoal? Tudo errado, letra E. Então a B e a D, pessoal, são corretas, por isso que essa questão foi anulada. Porque a Maria, pessoal, é acompanhante do João, certo? Ela é irmã e acompanhante. E aí, sendo acompanhante, ela vai ter direito sempre ao atendimento prioritário em qualquer serviço, né? Ela só não vai ter direito à restituição do imposto de renda e tramitação processual, mas aí está escrito que João e Maria deverão ter atendimento prioritário no balcão e em qualquer serviço de atendimento ao público. Verdade. Letra B, então, é um dos gabaritos. E letra D, pessoal, João deverá ter atendimento prioritário, certo? No atendimento no balcão, isso, certo? Bem como gozará de prioridade na tramitação de processo judicial. Tá certo também, a gente viu que a pessoa com deficiência, que nesse caso é João, realmente vai ter direito, né, à prioridade também na tramitação do processo judicial. Então, o examinador aí se confundiu completamente, de repente iria escrever na alternativa D Maria, né, e não João, aí letra D estaria errada e letra B seria o gabarito, mas aí, sei lá, ficou uma zona aí e por isso foi anulada essa questão. Outra prova, 2021, de escrevente, perguntou o seguinte, então, conforme aí o estatuto, alternativa correta. Letra A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Parece que já está certo, né, pessoal? Mas vamos ver as outras. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, ok, exceto para fim de recebimento de restituição do imposto de renda. Errado, né, pessoal? A pessoa com deficiência ela vai ter também esse direito, ou acompanhante ou atendente pessoal, que não, certo? Letra B está errada. Letra C, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, ok, exceto para exercer o direito à guarda, tutela, errado, né, pessoal? Não afeta, ponto, tá? Não tem exceção. Letra D, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais não devem ser considerados para fins de uma avaliação da deficiência. A gente viu, pessoal, a gente viu nos quadros, resumo do início aqui dessa aula. Serão, sim, considerados, tá? Para avaliação da pessoa com deficiência. Então, tá errado a letra D. Letra E, é facultado a qualquer pessoa comunicar, lembra, tá lá no quadro do dia, eu também falei, pessoal. Comunicar é um dever de todos. Assegurar, não. Aí é só a sociedade, a família, o Estado, tá? Mas comunicar é um dever de todos. Se é um dever, não é facultado, ok? É um dever. Portanto, letra A foi o gabarito dessa questão. Tranquila também para você acertar. E por fim, pessoal, uma prova aí de contador 2019 do TJ São Paulo também. Assinale aí a alternativa correta. Letra A. Todos os direitos previstos para a pessoa com deficiência não são extensivos aos seus acompanhantes. Errado, ao contrário, né? A maioria são, alguns apenas que não são, que é restituição do imposto de renda e tramitação processual. Letra B, a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios. Para por aí, já está errado a letra B. Letra C, a deficiência não afeta o direito de conservar a fertilidade, ok, sendo obrigatória a esterilização compulsória. Errado, né, pessoal? Letra B. Tá errado porque é vedada a esterilização compulsória. Letra C, então, errado. Letra D, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável. Muito bem. Letra D foi o gabarito aí dessa questão. E por fim, a letra E, a pessoa com deficiência não tem atendimento prioritário no que diz respeito ao acesso à informação e recebimento de restituição. Errado, né, pessoal? A gente viu sim que tem atendimento prioritário, portanto, o gabarito realmente é a letra D. Mais uma aula então que a gente encerra por aqui sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você não está vendo, se inscreve no canal e veja na ordem, porque aí você vai memorizar cada ponto importante que eu disser e repetir, principalmente no início da aula e aqui no final da aula, que é quando eu mostro o quadro resumo da aula do dia e as questões, e no início da aula são a revisão das aulas anteriores, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu te espero então na próxima aula. Muito obrigado e até lá!